Sou Mariane Marie e estamos aqui para falar um pouco do amor do Pai. Nós professamos a nossa fé em Cristo Jesus, aquele que ainda falando Eli, Eli, lama sabachthani, foi o mesmo que disse para o seu Pai: está consumado. Então nós cremos no poder de Deus. Nós cremos no mistério da cruz, na loucura da cruz, e por isso nós perseveramos e vamos nessa caminhada até o fim, para a glória do nosso Pai, o nosso Salvador Jesus Cristo, aonde veio para salvar aquilo que se havia perdido. Nós glorificamos o seu nome nessa hora. Engrandecemos porque nós realmente reconhecemos que Ele é bom o tempo todo. E estamos aqui para testificar a sua glória, do seu poder. E dizer para você que está entristecido com o cenário do Brasil, do mundo, dos últimos dias, do amor que tem se esfriado no coração dos homens. É a palavra do nosso Senhor se cumprindo. Então, permaneça fiel, mesmo nos dias difíceis, nos dias de dificuldade. Permaneça fiel ao nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. E aproveitando a data do dia de hoje, né? É 18 de setembro. Tem duas preciosidades da minha casa, da minha família, que estão de berço. Nós parabenizamos elas agora, a Sheila e a Laura. E que o Senhor as abençoe. Bom, desde ontem tem uma palavra pulsante no nosso coração e é assim, o Espírito ele vem e nos incomoda, nos instiga, até que a gente coloque para fora aquilo que é determinado da parte do nosso Deus. Então, eu vim pensando muitas coisas e eu lembro que uma vez eu levei uma ministração na casa de oração que eu coloquei o nome, o título dessa ministração: A Prostituta Tinha um Pai. Fazendo referência à vida do profeta Oséias, né? Porque as pessoas têm uma ideia muito errada do ser profeta, nos dias de hoje principalmente. Então, quando Oséias veio para profetizar para o povo de Israel, a primeira ordem de Deus para Oséias foi: vai e toma a filha de Diblaim, né, a prostituta, e terá filhos de prostituições. Olha a ordem que Deus deu para Oséias. Então Oséias vai e toma Gúmem, filha de Diblaim, e tem com ela filhos de prostituição. Enquanto Oséias estava ali ministrando para o povo de Deus, falando para eles a respeito da corrupção, a respeito da idolatria do povo, a Gúmem, ela era seduzida pelos banquetes, pelas mesas, pelos prazeres e pelos deleites. Enquanto ele profetizava, ela se prostituía com outros deuses, com outros prazeres. Então, Oséias teve que vivenciar a sua própria ministração. Capítulo 1, capítulo 2 vai falar aqui dos filhos a qual eles tiveram e como o Senhor mandava que Oséias colocasse o nome das crianças. Mas se a gente for falar isso detalhadamente, o vídeo vai ficar longo e você vai perder o interesse de escutá-lo. Mas no capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3, termina com o capítulo 3, o Senhor dizendo: vai mais uma vez e toma uma mulher amada do teu amigo. E aí ele vai e compra novamente Gúmem, que já foi dada como escrava. E ele traz Gúmem e diz que a partir daquele momento ela será só dele. E
E isso eu acho maravilhoso. E na ocasião que eu levei essa ministração, eu falava e frisava que a prostituta tinha um pai. Porque quando o Senhor diz, ele vai e toma a filha de Diblaim, ela tinha uma referência de paternidade. Ela tinha um pai que estava dando ordem, né, que ele a tomasse como esposa. Mesmo sabendo a trajetória a qual o Gumen ia passar, para que debaixo de toda essa trajetória, Oséias também aprendesse o amor do Senhor, aprendesse o amor do Senhor para com as nações. E eu lembro que essa ministração ela foi muito importante para mim, porque quem me conhece, eu sou Mariane Marri, hoje nasci Mariane, e com os 12 anos eu quis ser chamada Marri, eu quis buscar as minhas próprias emoções, sentir e ter as minhas próprias convicções. Então eu passei a chamar Marri, as pessoas me conheciam, uns me conheciam como Marri, outros me conheciam como Mariane. Então eu percebi que a Mariane não poderia existir sem a Marri, nem a Marri poderia existir sem a Mariane. Então foi uma junção que eu quis, e por isso eu determinei que assim serei chamada, Mariane Marri. Mas voltando a esse contexto do povo de Deus, do amor do Pai em nós, as minhas ministrações elas eram algo assim muito pesada dentro do contexto de bater na religião, na hipocrisia mesmo. Porque eu fui observando os profetas, assim como Ezequiel, assim como Jeremias. Era um homem que, dada na circunstância, quando eles profetizavam, eles não eram aceitos pelo povo. Hoje, nas Assembleias de Deus, principalmente, né, porque nas igrejas católicas eles usam mais os evangelhos segundo São Paulo, segundo João, segundo Lucas, segundo Marcos. Mas dentro das igrejas evangélicas se utiliza muito os textos do Antigo Testamento, assim como Isaías, Ezequiel, Daniel, os profetas menores, os profetas maiores, eles são utilizados, os textos deles são utilizados. Mas na época enquanto eles recebiam as revelações de Deus e passavam para o povo não recebia. O povo não recebia. Assim como hoje a maioria dos povos não reconhecem a voz de Jesus, que é o profeta vigente, que é o Messias, que é o Salvador. Então, eu fui observando isso. Jeremias ficava na porta do templo, Ezequiel, o Senhor levava em espírito para ver o que eles estavam fazendo de abominação lá dentro. Então eu pregava assim muito forte sobre isso, sobre as plantas que colocavam no altar, e que o Senhor dizia, a planta que o meu pai não plantou, elas serão todas arrancadas e serão lançadas ao fogo. Eu fui percebendo que era ministério, era vidas, era pessoas consagradas, que o Senhor não tinha mandado consagrar, que o Senhor não tinha ungido, que o Senhor não tinha levantado. Mas o homem pelo seu próprio propósito, o homem pela sua própria ganância, para fazer filiais de muitas igrejas. Eu quero aumentar a minha igreja, né? Aí eu vou fazer várias outras filiais que o Senhor nunca mandou.